O DC Notícias Web, mais uma vez, falando sobre educação, sobre qualificação, principalmente, e principalmente uma novidade, é um MBA de arquitetura de luxo, que está para começar, está para iniciar na UDC, e a gente vai falar um pouquinho, um dos professores, uma das pessoas, das arquitetas especialistas nessa área, especialistas renomadas nessa área, é que vai conversar com a gente hoje no DC Notícias Web. E eu estou falando da arquiteta e paisagista Eliane Fortino. Antes de mais nada, Eliane, é um prazer muito grande recebê-la no DC Notícias Web para falar de um assunto que é fantástico. Para mim é um super prazer, para mim uma coisa maravilhosa estar com vocês. Eliane, vamos começar então, antes de mais nada, conversando. O que é um projeto de luxo? Começa por aí, porque o MBA será nesse sentido, mas o que é um projeto de luxo? Como é que se conceitua isso? Projeto de luxo nada mais é do que, vou falar da forma mais simples possível, mimar um cliente, realizar o seu sonho. É difícil a gente criar um conceito de luxo, porque cada um tem uma experiência, cada pessoa, você trabalha com as pessoas. O projeto de luxo, você acaba customizando no que ele tem na cabeça, você tenta trazer todo o seu conhecimento e colocar isso num projeto e fazer essa grande realização para o cliente. A senhora falou desse mimo ao cliente, mas a gente está numa constante evolução, em todos os sentidos. A reinvenção, ela faz parte desse contexto, desses projetos de luxo? Ele muda toda hora. Você vê um conceito de luxo no século XVIII era porque os costumes eram outros, as coisas eram outras. Hoje nós temos outros conceitos. Nós temos a tecnologia avançada. Você pega um projeto de luxo que faz uma viagem, vai para um castelo. E você, lá dentro, você fatalmente vai visitar castelos que eles têm o refinamento do luxo da época, né? Então, isso varia de época em época. E a senhora traz na bagagem uma experiência, inclusive nessa área, já de mais de 40 anos, é isso? Sim, a minha bagagem é muito grande na área de jardim. Ou seja, é a conversa da arquitetura e a contemplação com a natureza, sabe? A pessoa é a junção das duas coisas. A gente falando de arquitetura de luxo, e a senhora comentou também essa questão do mimo ao cliente. O desejo do cliente, aliado assim, à necessidade, à sua experiência, é o objetivo principal para um projeto desse? Lógico, sem dúvida. É realizar o sonho do cliente, em todos os detalhes. Você faz uma primeira entrevista, é curioso porque o cliente, ele tem um sonho, né? A semana passada eu estou com uma cliente nova e ela passou o que ela gosta. O desejo dela, a primeira coisa que ela fala, na verdade, muitos têm conhecimento cultural daquilo que está falando. Agora, muitos falam de sentimentos, tipo assim, mobiliário. Eu detesto aqueles sofás com pé de palito. Então, isso você já coloca na cabeça que detesta, mas dão valor à qualidade, a tudo do melhor, do melhor. Eu tenho uma cliente, uma cliente que até já fiz vários projetos para ela, já mudou várias vezes de casa. E ela tinha um sonho de fazer uma piscina natural. Uma piscina que ela não tivesse nenhum tratamento químico, porque ela é ligada ao meio ambiente, ela tem uma ONG, gosta de bichos, tem amor à natureza, e ela falou, eu quero que a minha casa esteja assim, banhada com uma piscina totalmente natural. E a gente, como profissional, que nós vamos fazer pesquisa de como nós vamos fazer todo esse processo. O custo não importa para eles. Essa piscininha custou 3 milhões, sabe?
mas ficou o sonho dela. Não importa, é a pedra no fundo, é a qualidade, o peixinho que come, a filtragem da água por meio do sistema radicular das plantas. Tudo isso é estudado, tudo isso tem um custo, tudo tem custo alto. Isso é um luxo. Aquela piscina dela é um luxo. Para a gente entender, porque a gente fala muito, principalmente agora na pandemia, crise nisso, crise naquilo, e realmente teve uma série de situações complicadas, mas alguns setores, eles cresceram, né? Eles se desenvolveram ainda mais, que é o caso da engenharia civil, que é o caso da arquitetura. Por que isso? Porque o homem, de repente, ele não podia ter o social, né? O contato com as pessoas. Aí eles ficaram mais dentro de casa, né? E olhando o que está à sua volta, tipo, quantos divórcios teve, né? Porque viu que a pessoa que vivia não era bem, né? Porque era sempre saíam e tal. Então eles se voltaram para casa. É engraçado que a arquitetura do luxo sempre foi assim um sinônimo de exibicionismo, né? Então assim, as pessoas olham, falam assim, eu estou comprando sofá, vou fazer aquela sala com obras de artes maravilhosas, grandes designers do mundo inteiro, a qualidade. Na pandemia, já não podia ter esse contato, né? Então, eles entraram com o próprio interior deles. Aí viram que o luxo é você ser feliz na casa que você está. Para mim, eu tive uma procura muito grande de jardim durante a pandemia. O cliente ligava e falava assim: sabe aquela parede verde que eu olho sempre? Eu quero verde. Aquela parede que não é branca, né? Eu quero verde. Eu quero tomar café da manhã no meu jardim. É engraçado que o Brasil, para o brasileiro, virou referência durante a pandemia. Os grandes designers brasileiros, eles foram assim, bombaram. A arte naif brasileira, você vê esses pessoal do Ceará, cerâmica feito artesanalmente, tudo isso daí agora virou artigo de luxo em casas de luxo, em casas de alto padrão. Você pega cerâmicas de um artesão numa biboca, lá no norte, que ele nunca viu o sul, nunca viu, e é valorizadíssimo. O design brasileiro, a arte brasileira, principalmente esses artesãos brasileiros, está assim bombando como tendência. O Brasil é tendência para o brasileiro agora. O luxo, então, tem muito a ver com sonhos, com realizações, com conceitos, tem muito a ver com tudo isso. Você tem um sonho, se você pode pagar, aí nós falamos o luxo, né? Então, o luxo a gente fala de uma classe social bem mais alta, né? Que você pode pagar. Então, já a expressão é um exibicionismo, é um mimo, é um luxo, né? Você ter. Tem muita gente que tem um super bom gosto, tem uma bagagem cultural maravilhosa e é uma delícia trabalhar com clientes assim. Quando você tem um cliente que vem com uma bagagem do seu sonho e ele sabe qual é o sonho, é um diálogo tão gostoso entre você e o cliente para você realizar um projeto, a coisa casa. Muitos querem o luxo, eles vêm, mas eles não conhecem, aí cabe a nós sermos os professores, né? Dar uma aula do que ele tem um diálogo, né? O cliente sobre o assunto que ele quer. Tem a ver com sonhos, com realizações e com conceitos, né? Minha experiência, minha experiência com os clientes. Eu lembro quando eu fiz faculdade, me formei há muitos anos atrás, o aluno tem aquele sonho, eu vou construir uma casa, eu vou fazer isso, aquilo, outro, e quando você entra na realidade, que é o caso quando a gente faz estágio nos grandes escritórios, tudo, a gente vê que a realidade não é bem essa, né? É um pouco disso que eu vou passar, um pouco da minha experiência, e dá uma elevada no olhar dos ou arquitetos ou das pessoas
o quanto é importante o jardim, a natureza no luxo, porque na história toda, o jardim sempre foi um elemento de luxo, e contratar um arquiteto paisagista é um luxo, é um luxo. Você ter um jardim é um luxo, é um pouco isso que eu vou colocar, e os elementos de jardim, todos ligados ao tema. A senhora falou em aula. Vamos entrar então no MBA. O que a senhora vai trazer aos alunos do MBA em arquitetura de luxo? Sim, vai ser ótimo. Nós vamos trocar experiência, vou mostrar fotos, vou colocar um pouco da história ligada ao jardim, o luxo, histórias, escândalos, né? Escândalos que tivemos na história, referente a jardins exuberantes e gastos com dinheiro que não sabe aonde foi, fofocas, e celebrar um pouco da natureza. E eu, como brasileira e amo o meu país, também mostrar o quanto é bonito e quanto é luxuoso a gente ter um jardim com todas as características brasileiras, fora o luxo europeu que tinha, mas a gente celebrar a nossa cultura, que está super na moda agora. Eu estou levando isso aqui porque é uma tendência. Eu estou batendo nisso. Arquiteta, paisagista, Eliane Fortino, a gente tem certeza do sucesso desse MBA, da sua participação também nesse curso, e eu gostaria muito de agradecer a senhora pela participação aqui no DC Notícias Web, sempre falando de coisas agradáveis, coisas de luxo. Para mim foi um grande prazer, super legal. Adorei, adorei te conhecer e fazer parte do curso de vocês. Vai ser muito legal.